Graça e paz, meu querido irmão e irmã. Então nós estamos aqui agora nessa aula número 8 e estamos a falar agora do livro de Cantares de Salomão, ou então Cantares, como tem vários títulos que podem ser atribuídos a esse livro. Então, o tema nós temos no livro aqui é um casamento real. Nós já havíamos falado já que esse livro, como o livro de Provérbios e Eclesiastes, ele pode ser colocado dentro da vida de Salomão em alguns períodos. Então, esse livro, Cantares de Salomão, ele pode se encaixar como no início da vida de Salomão, onde ele é um jovem, ele tem esse amor por uma mulher e ele começa então a declarar ou a narrar de forma poética esse relacionamento. Nós falamos também que Provérbios se encaixa ali no meio da sua vida, onde, de acordo ao costume judaico, ele então narra um pouco mais de maturidade mediante aquilo que Salomão passou na vida. E Eclesiastes, ele se encaixa ali mais no final da vida de Salomão, onde ele experimentou de tudo, ele fez de tudo, e então antes da morte dele, ele então escreve o livro de Eclesiastes. E aqui então temos esse livro de Cantares, que também encaixa-se nos livros poéticos. A autoria, logo ali no início, capítulo 1, versículo 1, ele fala que é sobre Salomão. Alguns críticos rejeitam ele, ou Salomão, como sendo o autor. A evidência interna apoia a crença tradicional de que Salomão é seu autor. O conteúdo do livro concorda com tudo o que sabemos sobre as habilidades e sabedoria de Salomão. E não há razão convincente para tirar Salomão desse título de autor. Então, nós entendemos que, de fato, ele é o autor desse livro. A data de escrita ali está entre 965 a.C., evidentemente, antes de sua morte. Ele escreve, então, esse livro. Falamos um pouquinho sobre o título do livro. Mais uma vez eu trago aqui uma citação do professor Charles Ryrie, que escreve o seguinte: esse livro foi intitulado de várias maneiras. O título hebraico do versículo 1, de Cantares, que significa a mais superlativa ou melhor das canções. O título também em inglês, que tem a ver com Cantares de Salomão, que significa o autor, e os cânticos, que significa simplesmente canções. Então, o título do livro, Canções ou Cantares de Salomão, é basicamente, propriamente dito. Qual que é o tema e o objetivo do livro? A canção de Salomão, o Cantares, é uma canção de amor, cheia de metáforas, imagens concebidas para retratar a visão de Deus sobre o amor e o casamento. Então, lembra que nós falamos sobre as figuras de linguagem, isso na aula, algumas aulas antes. Se você não lembra, você pode voltar e ver as figuras de linguagem. Aqui você vai encontrar essas figuras de linguagem, muitas delas retratando essa visão entre Deus e o amor e o casamento. Então, a beleza do amor físico entre a mulher e o homem. Ali você encontra no relato desse livro várias extremidades textuais que mostram e relacionam essa questão dessa imagem, desse símbolo sendo colocado por Salomão. O livro, que é apresentado como um drama com várias cenas, tem 3 personagens principais: a noiva, Sulamita, o rei Salomão, e o coro, as filhas de Jerusalém. Então, mediante esses 3 personagens, Salomão trabalha com o seu conteúdo. O objetivo do livro dependerá do ponto de vista tomado sobre a forma como o livro deve ser interpretado. O seguinte ilustrará isto na discussão dos 3 pontos de vista aqui apresentados. Então, é importante entender isso. A forma de interpretação desse livro é o que vai ditar o objetivo do livro, evidentemente. Isso é importante para, se você um dia for ensinar esse livro, o que é que você quer ensinar deste livro. Então, aqui
você vai estar entendendo 3 pontos ou 3 formas que você pode estar caminhando com ele. Vamos lá? Primeiro, quem sabe essa seja o número 1, puramente uma alegoria. Alguns consideram apenas uma alegoria, retratando personagens fictícios empregados para ensinar a verdade do amor de Deus para o seu povo. Então aqui nós temos a primeira forma, talvez uma das formas que você pode interpretar que tudo que está relacionado nesse livro, todas as histórias e contos são ficcionais e estão ali apenas para retratar um simbolismo do amor de Deus representado ali de uma forma física entre o homem e a mulher. E sobre isso, nós temos aqui o professor Archer, que escreve o seguinte: a interpretação alegórica prevaleceu desde os tempos antigos até o surgimento da erudição moderna. Identificou Salomão como Jeová, ou então, segundo os cristãos, como Cristo, e os sulamitas como Israel, a igreja. Então, aqui nós temos, por exemplo, a ideia, né, de o papel desses personagens ser de fato o reflexo de personagens do povo e de Israel, né, que é a igreja e Deus. A historicidade do casamento do amor de Salomão é de pouca importância para os expoentes dessa teoria. Eles tendem a interpretar cada detalhe de forma simbólica. Assim, as 80 concubinas de Salomão, segundo alguns, representam as 80 heresias destinadas a atormentar a igreja. Olha que interessante. Então aqui nós temos uma visão que é aceita por alguns teólogos, em que essas 80 concubinas na verdade representam heresias, né? É interessante porque quando você fala sobre a mulher adúltera na palavra de Deus, ela é representada como uma forma de pensamento doutrinário que vai contra aquilo que Deus colocou. E você vê a mulher dentro da história do Velho Testamento como sendo o povo de Israel, não é? E dentro desse contexto, você vai lá em Apocalipse, você vê a mesma simbologia sendo retratada. Então, aqueles que aderem a essa visão, então eles alegam exatamente isso. Então, mais uma vez falando, esses pontos aqui que eu estou passando para você algo que você deve estudar mais, aprofundar mais para saber aonde é que você quer seguir em sua interpretação. Lembrando, queridos, que a teologia, o estudo da teologia, mediante as escolas que tem, tanto na internet quanto escolas presencialmente, a função delas é dar para o aluno essas ferramentas, mas a decisão de aonde é que o aluno vai querer seguir, em formas de pensamentos doutrinários, vai depender do aluno. Eu me lembro muitas vezes no seminário que o professor colocava os temas e as interpretações daqueles temas, e a gente então estudava, e na medida que a gente estudava, a gente ia aceitando as propostas. Então aqui nós temos várias delas, aqui a primeira. A segunda visão é a visão literal. Então vamos lá. Número 2. Outras consideram a canção, Cantares de Salomão, como simples uma canção de amor secular, que não pretende transmitir uma lição espiritual e expressar o amor humano de uma forma altamente romântica, extraída de um acontecimento histórico da vida de Salomão. Então, aqui nós temos o oposto, totalmente oposto, que é a visão literal, onde é apenas um conto de amor romântico, secular, e demonstra ali o relato real de um caso amoroso que Salomão teve com uma mulher, e assim ele relata isso. E nós temos uma última visão, que é a visão literal típica. Essa visão vê uma combinação de um evento histórico literal que retrata as belezas do amor físico como um retrato típico do amor de Deus e do amor de Cristo pela igreja. Então, o terceiro, evidentemente, é uma mesclagem, é um combinado ali, um equilíbrio entre a visão número 1 e a visão número 2. E depende do livro que você lê, de onde você quiser alcançar ali o conhecimento, você poderá ter uma dessas 3 visões, não é?
Então, outras entendem corretamente o livro para ser um registro histórico de romance de Salomão com uma mulher sulamita. Dentro disso, então, da estrutura histórica, alguns também veem ilustrações do amor de Deus e de Cristo pelo seu povo. Evidentemente, nós encontramos isso, né, onde esse amor entre o homem e a mulher, ele tem essa símile entre o amor de Deus para com a igreja, o Cristo, o cabeça, a igreja, o corpo. E ali tem esse amor entre isso. E a gente encontra isso lá no Novo Testamento também, quando nós lemos sobre as responsabilidades do marido e da mulher. E ele usa esse exemplo do homem e da mulher, usando também como da igreja e Cristo. O tema de Cânticos de Cantares é o amor de Salomão por sua noiva, Sulamita, e seu profundo afeto por ela. E ele, né? Esse caso de amor é entendido para tipificar um relacionamento caloroso e pessoal que Deus deseja com a sua noiva espiritual, composto de todos os crentes remidos que lhe entregaram seus corações. Da perspectiva cristã, isso aponta para o compromisso mútuo entre Cristo e sua igreja e a plenitude da comunhão que deve subsistir entre eles. Mais uma vez, aqui nós encontramos então aquilo que Deus deseja para a sua igreja, que a noiva, somos nós, amemos a Cristo como Deus, como Ele nos ama. E assim como o marido e a mulher, não é? Eles se entregam, eles se tornam uma só carne, e não há segredo entre eles, eles amam incondicionalmente. Da mesma forma, nesse livro de Cantares, essa expressão, ela traz esta ideia também, onde é Cristo, onde a mulher e o homem ali nesse relacionamento íntimo, Cristo deseja que a gente tenha uma intimidade com Ele também, por isso passar tempo com Cristo. Palavra-chave, amor. Aqui depois você poderá ler um pouquinho mais sobre essa questão. E vamos lá. Cristo como visto no canto de Cantares, né? Como que Cristo é visto? Esse livro ilustra o amor de Cristo pela igreja, que é vista como uma noiva de Cristo no Novo Testamento. Eu gostaria depois que você lesse esses próximos versículos. 2 Coríntios 11, Efésios capítulo 5, Apocalipse 19 e 21. É muito importante para você fazer a correlação entre Cristo, como ele é visto em Cantares. E aqui você vai entender o amor de Deus, visto aqui nesses livros. Próximo, você encontrou o esboço do livro, nesses próximos 5 pontos, que é o título, capítulo 2, né? Apaixonando-se, unidos com amor, lutando no amor e a maturidade no amor. Você poderá então usar até mesmo como estudo para você. Muito bem, então a gente finaliza mais essa aula e faça então a sua atividade, tire um print screen e mande para a gente e a gente se vê então na próxima.